Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje vamos continuar a discussão aqui sobre a avaliação de padrões frequentes. Uma ideia interessante é que, dado o grande número de conjuntos frequentes que podem ser gerados pelos algoritmos que estudamos, nós temos que de alguma maneira identificar aqueles que sejam mais relevantes ou que tragam mais informação. Um conceito que vamos estudar hoje nesta direção é o de conjuntos produtivos. Então nós definimos um conjunto X como produtivo se o seu suporte relativo é mais alto que o suporte relativo esperado em todas as suas bipartições, assumindo que eles são independentes. Mais formalmente, seja um conjunto X de tamanho maior ou igual a 2 e seja x1 e x2 uma bipartição de X. Nós dizemos que X é produtivo dado que o suporte relativo de X ele vai ser maior do que o produto dos suportes relativos de cada uma das suas bipartições. Isso imediatamente implica que X é produtivo se o seu lift mínimo é maior do que 1. Por quê? Porque o lift ele é o suporte observado para os itens que compõem a regra sobre o suporte dos componentes da regra. Se nós calculamos aqui o lift mínimo, obtendo aqui todos os valores possíveis de x1 e x2, se todos esses lifts forem maiores do que 1, significa que o suporte de x sempre vai ser maior do que esse produto entre x1 e x2. Em termos de leverage, isso equivale a que o leverage, ou seja, a diferença entre o suporte relativo de x e o produto dos suportes relativos entre x1 e x2 seja sempre maior do que zero. São definições equivalentes nesse caso. Bom, vamos ver aqui um exemplo. Nós dizemos que a BDE não é produtivo porque nós encontramos pelo menos uma bipartição cujo lift é igual a 1. Então, dado o conjunto ABDE, a regra B implica em ADE, ela tem um lift igual a 1, portanto a BDE não é produtivo. Por outro lado, ADE é produtivo. Por quê? Porque nós trabalhamos as três decomposições possíveis, A implica em DE, D implica em AE e E implica em AD, e todas elas têm um lift maior do que 1. Então nós podemos dizer que o ADE ele traz uma informação interessante, ele é produtivo. Vamos ver então como que nós podemos usar essa mesma discussão para comparar duas regras. Dadas duas regras R, X implica em Y e R', W implica em Y, que tenham o mesmo consequente, nós dizemos que R é mais específico que R' ou equivalentemente, R' é mais geral do que R se W for um subconjunto de X. Trazemos então o conceito de regras não redundantes. Nós dizemos que uma regra R, X implica em Y, é redundante se existir uma regra mais geral R', W implica em Y, que tenha o mesmo suporte, ou seja, o W é um subconjunto de X e o suporte de R' são os mesmos. A partir daí nós podemos definir o conceito de ganho e de regras produtivas. Nós definimos o ganho de uma regra XY como se segue. O ganho de X implica em Y é igual à confiança da regra em X implica em Y, menos o máximo entre as confianças das regras que sejam mais gerais do que a regra que estamos interessados. Ou seja, uma regra R, X implica em Y, ela é dita produtiva se o seu ganho é maior do que zero, o que implica que todas as outras regras gerais R' têm uma confiança que é menor, uma confiança que é menor que a confiança de R. Vamos ver então um rápido exemplo aqui. Considere a regra R, BE implica em C, que tem suporte 3 e a confiança 60%. Ela tem duas generalizações, E implica em C e B implica em C, onde E implica em C, suporte 3, confiança 60%, B implica em C, suporte 4, confiança 0,67. Nós dizemos que BE é redundante com relação a EC porque eles têm o mesmo suporte e, portanto, ela é redundante.
BE implica em C também não é produtiva. Por quê? Porque quando nós avaliamos as confianças das regras que a generalizam, nós temos que o máximo, que é 0,67, referente a R'2, ele vai gerar um ganho de menos 0,07. Ou seja, há uma regra mais geral, nominalmente R'2, que tem uma confiança maior. Vamos ver como esse tratamento ele pode ser dado de uma forma estatística e, portanto, mais robusta. Seja RxY uma regra de associação. Considere a sua generalização R'(W) implica em Y, onde W é o novo antecedente formado pela remoção de X dos itens de X do subconjunto Z, que é um subconjunto de X. Tá? Então nós temos o W dentro da mesma lógica. Dado uma base de dados D, condicionado ao fato que W ocorra, ou seja, isso é um pressuposto, nós podemos criar uma tabela de contingência 2×2 entre Z e Y. Então está aqui representado o W, ele ocorre, ele é fatorado, e aí nós temos os vários casos, que é o suporte de XY, não ZY, X não Y e não Z não Y, que estão colocados aqui. Tá? A única diferença fundamental é que esse W ele é considerado como um conhecimento a priori. Nós podemos então propor o que se chama o teste exato de Fisher para regras produtivas. Então vamos lá. Dada a tabela de contingência condicional em W, nós estamos interessados na razão de probabilidade obtida pela comparação da presença e ausência de Z. Ou seja, nós temos aqui a razão de probabilidade, que é o A, que é a presença de ambos, sobre A mais B, B sobre A mais B, dividido, ou seja, o odds ratio AD sobre BC. E a hipótese nula que nós vamos verificar é que Z e Y são independentes, ou seja, extraído W da regra original, nós temos Z implica em Y, e nós queremos verificar, e isso é verificado se o odds ratio aqui for igual a 1. Então nós assumimos que tanto as margens de linhas e colunas são fixadas, e isso unicamente determina os outros três valores de A, B e C, de B, C e D. Ou seja, a gente variando o valor de A, automaticamente B, C, D variam, como a gente já vai verificar aqui. E a função de massa de probabilidade de observar o valor A na tabela de contingência é dado pela distribuição hipergeométrica. É aí exatamente que vem a contribuição do teste exato de Fisher. E aqui nós temos a probabilidade de A, dado os valores de A mais C, de A mais B e N, que é o total. Notem que o D ele vem como uma consequência desses valores aqui. Aqui nós temos a distribuição hipergeométrica. Então, a nossa ideia aqui é contrastar a hipótese nula H0, onde o odds ratio é igual a 1, com a hipótese alternativa HA, onde o odds ratio é maior do que 1. Nesse caso, o p-value a partir da distribuição hipergeométrica, ele é dado como o somatório das várias ocorrências da função de distribuição de probabilidade, onde nós vamos variar o valor de I entre o mínimo de B e C, e todos esses valores eles vão compor o nosso p-value de A, dadas essas restrições. Ou seja, nós podemos aumentar o valor de A por I, onde I é o menor entre B e C, ou seja, ou você vai zerar B ou você vai zerar C. E ao mesmo tempo que nós aumentarmos o valor de A de I, nós vamos decrementar B e C também de I, e o valor de D, em consequência, ele vai crescer em termos de I. Ou seja, nós vamos avaliar o p-value em termos das várias configurações dessa matriz de contingência à medida que nós variamos o valor de I. Vamos dar um exemplo. Considere a regra PW2C2 obtida pelo nosso base de dados IGRES discretizada. Para testar se ela é produtiva, uma vez que tem apenas um item no antecedente, nós vamos compará-la com a regra default, que vazio implica em C2. Nós temos então o valor de A, que é a co-ocorrência de P2 e C2, o valor de PW2 quando não ocorre C2, que é 5, não ocorre PW2 e ocorre C2 é 1, e não ocorre nenhum dos dois, que é 95, que é o resto da base IGRES aí. Chegamos então a essa tabela de contingência,
E elaborando o p-velho, ou seja, para os valores de i igual a 0 e 1, nós temos um p-velho que é igual a 1,51 vezes 10 a menos 32. Uma vez que esse p-velho é extremamente menor, pequeno, nós podemos, de forma robusta, rejeitar a hipótese nula que o valor do odds ratio é 1. Ao invés disso, nós verificamos realmente que há uma relação forte entre PW2 e C2 e concluímos que PW2 e C2 é uma regra produtiva. Tá? Um segundo exemplo aqui é que se nós pegarmos uma regra mais específica, que é SW1, PW2 implica em C2, com esses dois valores para x e y, nós temos três generalizações que correspondem às seguintes tabelas de contingência e p-velhos. Uma nós já estudamos, que é PW2C2, mas agora ela está projetada a partir de SW1, tem um p-velho de 0,84. A segunda é SW1C2, tem um p-velho de 1,39 vezes 10 a menos 11, ou seja, muito pequeno, tá? A partir dessa tabela de contingência. E nós temos finalmente o vazio implica em C2, que tem um p-velho de 3,55 vezes 10 a menos 17. Nós podemos verificar que, embora o p-velho de R'2 e R'3 é pequeno, o mesmo acontece para R'1. Então nós não podemos rejeitar a hipótese nula. Nós concluímos que o SW1 PW2 não é produtivo, e isso é facilmente verificável, por quê? Porque o R'1 é uma regra produtiva e que, portanto, desabilita essa regra que alcance essa característica. Uma última observação é que nós temos cenários que são chamados testes de múltiplas hipóteses. E isso é resultante de haver um número exponencialmente grande de regras que precisam ser testadas e verificadas se são produtivas ou não. Nesse problema, nós temos que o limiar do p-velho ele pode ser violado aleatoriamente, tendo em vista o grande número de regras. Para tal, é proposta a chamada correção de Bonferroni, que ela leva em consideração o número de experimentos durante o processo de teste de hipótese. No nosso caso em particular, nós temos aqui o alfa', que ele é a razão entre alfa, que é o limiar original que nós tínhamos, e o número de regras que tem que ser testadas. O que é interessante nesse caso, e é provado, é que a partir da adoção do critério de correção de Bonferroni, a taxa de descobertas de falsas regras se torna limitada por alfa, enquanto que a questão se uma regra é produtiva ou não é limitado por esse limiar. Tá? Vamos ver um exemplo. Dado o conjunto de regras específicas por classe, ou seja, aquelas regras que têm uma classe no seu consequente da base de dados íris, o número máximo de regras específicas por classe é dado por essa combinação aqui, onde nós temos, onde C é o número de classes, B é o número máximo de bins para cada um dos outros atributos, no caso E3, I é o tamanho do antecedente, onde ele varia de 1 a 4, porque nós temos no máximo 4 atributos na base íris, e B elevado a I são as combinações dos conjuntos de I atributos. Uma vez que C é igual a 3 e B é igual a 3, nós temos 765 regras possíveis dentro desse cenário de discretização da base de dados íris. Dada um alfa 0.01, nós temos um alfa' que vai ser 1.31 vezes 10 a menos 5, de acordo com Bonferroni. Quando nós olhamos a regra PW2C2, que tem um p-velho de 1.51 vezes 10 a menos 32, nós percebemos que, embora a Bonferroni tenha reduzido significativamente o p-velho, ainda assim a regra que nós consideramos produtiva continua produtiva. Bom, com isso nós terminamos esse módulo em termos de avaliação de padrões frequentes e regras de associação do capítulo 12.